Olá, pessoal! Iniciando então a segunda parte da introdução da teoria do vínculo, Henrique Pichon Rivière. Pessoal, vocês podem estar ouvindo aí um barulhinho, parecendo um ruído, mas é um barulhinho de chuva, ok? Vamos lá então. No terceiro capítulo, mostra que o vínculo é estabelecido pela totalidade da pessoa e não por uma parte dela. Por isso, não se pode dizer que quem estabelece o vínculo é o superego, o ego ou o id. O aparelho psíquico se comporta como uma totalidade. Interpreta a loucura como resultante da colocação de um vínculo interno sobre outro externo, em relação ao qual tem prioridade. Considera que o processo de aprendizagem da realidade externa é determinado pelas características resultantes da aprendizagem prévia da realidade interna, estabelecida entre o sujeito e seus objetos internos. Os vínculos internos e externos se integram em um processo que configura uma permanente espiral dialética. Produz-se uma passagem constante daquilo que está dentro para fora e do que está fora para dentro. No quarto capítulo, estuda o conceito do racional e do irracional, estabelecendo entre ambos uma relação de grau. Diz que o irracional de uma conduta é o grau de inconsciência do vínculo interno, já que age sobre a conduta do indivíduo nesse momento. Um vínculo racional sempre inclui um vínculo irracional, que é aquele que vai se tornar racional durante o processo de análise. A transformação do irracional em racional realiza-se em termos de espiral, como transformação dialética. Do mesmo modo, assinala que não se pode estabelecer uma divisão formal entre inconsciente e consciente, já que são simples diferenças de graus, qualidades do psíquico. Considera a regressão transferencial como aquilo que permite ao paciente rever seu passado, ao repetir na transferência uma linha de conduta anterior, revivendo uma situação histórica que retifica no contexto atual da situação analítica ao levar a cabo um novo processo de aprendizagem da realidade. No quinto capítulo, destaca a importância do estudo do conceito de situação, porque conota as modificações nas quais o meio é o agente. O conceito de conduta inclui o da personalidade como agente modificador, enquanto que o conceito de campo psicológico inclui o das interações entre o indivíduo e o meio. Integra o behaviorismo com a psicologia fenomenológica existencial na medida em que considera impossível separar o aspecto exterior da conduta do aspecto interior da vivência, já que ambos formam um todo em situação em um dado momento, no aqui e agora de qualquer situação. Desenvolve aqui sua teoria das três áreas: a área 1, ou psique, a área 2, ou corpo, e a área 3, ou mundo exterior. Teoria que utiliza como uma sistemática de ver, sentir e explicar. Pichon Rivière considera a interpretação como um dado operacional que age sobre o paciente, conseguindo, por seu intermédio, a síntese entre a teoria e a prática. Obtém a interpretação através da captação de indícios e do uso do RECRO, o esquema conceitual referencial e operacional. Desse modo, resolve a antinomia entre teoria e prática. Também resolve a antinomia entre normal e patológico, na medida em que considera as diferenças como sendo essencialmente quantitativas, transformando-se em qualitativas somente em certos momentos. Outra antinomia com que se defronta é a de conduta e consciência, recorrendo, para tanto, à psicologia da Gestalt, particularmente às contribuições de Kurt Lewin e também à dicotomia entre psique e soma, inconsciente e consciente, indivíduo e sociedade, constitucional e adquirido, endógeno e exógeno, etc. Insiste na importância de trabalhar mais profundamente com uma teoria da conduta. Isso é o resultado da interação e é compreensível na medida em que incluímos o mundo interno e os vínculos com os objetos internos.
No sexto capítulo, analisa o processo de identificação, seja a introjectiva, resultante do mecanismo de internalização de um determinado personagem com a assunção de seu papel, seja a projetiva, resultante da projeção sobre um personagem externo. Relaciona o mecanismo de identificação com a teoria dos papéis. Durante a sessão psicanalítica, o terapeuta deve estar sempre em condições de assumir o papel que o paciente lhe adjudica, já que, mediante o conhecimento científico da situação do vínculo, estará em condições de predizer aquilo que vai acontecer na sessão. No sétimo capítulo, afirma que o campo operacional da análise deve ser tratado como um campo operacional de psicologia experimental. Todo observador é sempre participante e modificador do campo de observação, razão pela qual considera que o analista sempre participa e modifica o campo de observação da sessão analítica. Entre observador e observado, cria-se uma situação de interação, uma unidade de relação, uma unidade dialética na qual o terapeuta atua sobre o paciente e o paciente sobre o terapeuta. Outra consideração importante é a de que a própria interpretação tem um significado diferente para cada analista. Por essa razão, todo terapeuta deve conhecer sua própria fantasia do ato de interpretar para não entorpecer ou distorcer sua tarefa específica em relação ao paciente. Na investigação dos diversos papéis que toda pessoa assume simultânea e sucessivamente durante sua existência, a análise do grau de coerência entre eles, assim como a sequência com que são assumidos, são fundamentais para que se possa determinar o grau de maturidade da personalidade do sujeito em questão. No oitavo capítulo, relaciona a doença mental com o distúrbio da aprendizagem da realidade como consequência de uma alteração do processo dialético normal do aprendizado, na medida em que se altera a sequência operativa entre os momentos de fechamento e abertura no processo de incorporação e assimilação das informações recebidas do mundo exterior. As duas angústias básicas que descreve são a claustrofobia e a agorafobia, quer dizer, o medo de ficar fechado e o medo de ficar muito tempo exposto ao mundo exterior. Considera que aquilo que o homem tem de mais primitivo e imperioso é sua necessidade de comunicação. Por essa razão, interpreta que tudo aquilo que ele faz tem esse significado profundo, expressando tanto no sentido da comunicação, como pode ser o sonho, como na dificuldade para alcançá-la, como pode ser o caso do autismo. O vínculo com o outro é seu objetivo central, tanto na aproximação quanto no isolamento. Desse modo, a análise dos vínculos internos e externos em relação a estruturas criadas entre o sujeito e o outro continua sendo o objetivo central da psicoterapia analítica, com o propósito de recuperar sua qualidade dialética, que é o que permite o desenvolvimento normal da personalidade. No nono capítulo, assinala que na psicologia introspectiva predomina a investigação do vínculo interno, enquanto que, na psicologia do behaviorismo, o que predomina é o vínculo externo. A psicanálise é a única teoria que leva em consideração os dois tipos de vínculo, interno e externo, e, ao mesmo tempo, a única que é intencionalmente operacional, ao devolver aquilo que foi observado através da interpretação, criando uma situação em espiral dialética entre paciente e terapeuta. Considera que quando ambos estão reunidos configuram uma gestalt e que tanto o existente como o emergente devem ser considerados como figuras que emergem do fundo organizado em cada aqui agora. Pichon Rivière recorre à teoria do vínculo para compreender as condutas psicóticas como sendo resultado de um constante interjogo entre os processos de projeção e introjeção de vínculos internos exteriorizados e reintrojetados. Essa teoria lhe permite tornar mais compreensível o fenomênico e o fenomenológico da conduta do homem.
Critica a psicanálise freudiana e a kleiniana, porque considera que, ao se encerrar em um círculo vicioso, sem abertura para novos conhecimentos, asfixiam o pensamento criador. Também não aceita que os sistemas filosóficos atuais excluam o estudo da dimensão inconsciente do homem. No 10º capítulo, analisa o ECRO, o esquema conceitual referencial e operativo. Resolve a antinomia entre a priori e a posteriori e concebe os dois aspectos configurando uma estrutura em contínuo movimento como uma gestalt em evolução. O ECRO deve estar em permanente abertura em relação a novos e sucessivos processos de retificação. Enfrenta essa disposição do terapeuta com honestidade e coragem científicas. Concebe o homem numa só dimensão, a humana, mas como pessoa considera-o uma totalidade significativa integrada por 3 dimensões: a mente, o corpo e o mundo exterior, sem estabelecer separação formais entre elas e, pelo contrário, integrando-as dialeticamente. Também assinala a impossibilidade de considerar o tempo e o espaço como 2 dimensões separadas, já que formam, pelo contrário, uma única unidade. Entre análise e síntese não existe contradição, já que a síntese só é possível depois da análise e a análise só é possível quando se realiza sobre a síntese. Ambas configuram uma estrutura, uma gestalt. Do mesmo modo, assinala que não há contradição entre o fechado e o aberto, já que são 2 momentos do mesmo processo dialético. No 11º capítulo, desenvolve a teoria das 3D, ou seja, do depositário, do depositante e do depositado, relacionando-a com a teoria do vínculo. A comunicação entre paciente e terapeuta se estabelece sobre a base daquilo que o paciente, como depositante, coloca sobre o analista, o qual funciona como depositário dos objetos internos ou depositados. A relação analítica vai depender da confiança que o depositante, paciente, tenha em seu depositário, terapeuta, quanto ao cuidado e/ou controle do depositado, objetos internos bons ou maus. Estabelece uma relação íntima entre a teoria do depositado, o depositário e o depositante, e a teoria dos papéis. O depositário assume um determinado papel que está relacionado com as características daquilo que foi depositado e com a função que o depositante lhe adjudica em relação ao depositado. No 12º capítulo, insiste em considerar a doença mental como um distúrbio da aprendizagem da realidade. Por essa razão, a aprendizagem deve ser incluída no processo terapêutico. Considera que o aprendiz de psicanalista, na medida em que sua profissão de analista e o campo de aprendizado configurado por sua própria terapia analítica coincidem, experimentará maior dificuldade do que o aprendiz de qualquer outra profissão. Considera como bom analista aquele que é capaz de organizar em uma nova gestalt o conhecimento que o paciente tem de si mesmo, sem necessidade de lhe acrescentar nada de novo. Finalmente, Pichon-Rivière assinala a importância de trabalhar com um esquema psicanalítico que seja coerente e funcione como um todo organizado. Esquema que deve ter um denominador comum mínimo com todas as teorias psicanalíticas para que seja possível chegar a um entendimento entre as psicanálises e alcançar um alto nível científico válido para todos.